Um país que tem 70 mil homicídios por ano, não precisa falar nem mais nada. Tá? No país onde todo mundo tem que ver trancado dentro de casa. Isso aí me lembra, eu conheci um fazendeiro em Goiás, que deram um casal de porcos para ele, os porcos começaram a proliferar de tal maneira que você andava um dia inteiro e ainda havia porco na fazenda dele. Então ele não conseguia cercar os porcos, o que ele fez? Ele cercou a casa dele. Né? Então é a situação do Brasil. Você não consegue pôr os bandidos na cadeia, você põe você mesmo. Você põe uma grade e não pode sair de casa. Então você que está preso. E quem é que aguenta viver num país que está assim? E nós sabemos que isso aconteceu por causa do incentivo comunista ao banditismo, que vem de longe. Eu já escrevi sobre isso num livro de 93, que é A Nova Era da Revolução Cultural. Quer dizer, eles fizeram, né? No Brasil, a esquerda brasileira, quando ela fala em nome do povo, o que ela entende por povo não é o trabalhador, é o que Marx chamava o lumpenproletariado. Né? É bandido, é traficante, é puta, é a marginalha inteira. Então, o PT e os outros partidos de esquerda são representantes da marginalha. Por isso que eles promovem coisas como essas putinhas aborteiras, né? Esses suruba em praça pública. Eles promovem isso, quer dizer, são representantes do lumpenproletariado. E o lumpenproletariado só serve para uma coisa, ele só serve para dissolver uma sociedade. Só serve para destruir tudo. Nada se construirá com base nele. Né? Mas a esquerda brasileira, nos anos 60, foi profundamente influenciada pelo Herbert Marcuse. É um autor que já ninguém lê, mas que deixou marcas profundas. Quer dizer, um cara, o pessoal não lembra do nome dele, mas continua repetindo o discurso dele sem saber. E o Marcuse dizia que o proletariado tinha sido instrumentalizado pelo capitalismo, tinha se vendido ao capitalismo, e que agora a classe revolucionária era o lumpenproletariado. E o pessoal acreditou nisso e está fazendo essa porcaria até hoje. É por isso que tem 70 mil homicídios por ano. É por isso que o Brasil é o país, vamos dizer, que mais cresce no consumo de tóxicos no mundo. Em todo lugar está diminuindo, no Brasil está crescendo. Isto é culpa do quê? Do PT. Eles fizeram isto. E eles gostam disso, porque são aliados às Farc, as Farc têm praticamente o monopólio da droga, então é troca de favores, você está entendendo? O famoso livro do Marx sobre o 18 Brumário, em que ele coloca uma coisa que a gente vê, eu queria ter opinião sobre isso, ele coloca que quando você pega aquilo que os alemães chamam de Ersatz, que é meia confecção, subproduto, né? Quando você pega isso aplicado às classes sociais, você tem um subproletariado que nem proletariado é, porque ele vive de pequenos favores e pequenos ditadores, como o Marx aponta, o Luiz Bonaparte fez. Ou seja, é o que ele chama de lumpesinato, né? Agora, quem você acha que está aparelhando hoje esse PT? É o lumpesinato que vota para manter a Bolsa Família, a Bolsa Pesca. É um novo lumpenproletariado usando o pensamento do Marx, sim ou não? Olha, aí, para responder isso, a gente precisa voltar mais de meio século atrás. Nos anos 60, ainda durante o período da ditadura, tão logo começou a ditadura, publicaram no Brasil os livros do Antônio Gramsci e, ao mesmo tempo, vinham os livros do Herbert Marcuse. Esses dois autores, eles são os mentores da esquerda brasileira até hoje. Então, o Antônio Gramsci ensinava para eles o seguinte: antes de você entrar numa concorrência eleitoral propriamente política, você precisa dominar a sociedade civil, através de um negócio que chama ocupação de espaços. Ou seja, você tem que ocupar todos os espaços, todos os lugares, todos os cargos, em tudo quanto é órgão da sociedade civil. Igreja, escola, universidade, clube, clínicas psiquiátricas, tudo que existir. A hora que você tem o poder sobre a sociedade civil, você domina a mentalidade geral. Isso não é o poder, isso é o que se chama hegemonia. Hegemonia é o controle mental da situação. Só depois disso é que nós vamos entrar no combate político. Isso é o que eles aprenderam com Antônio Gramsci. Por outro lado, com Herbert Marcuse, eles aprenderam o seguinte: Marx estava enganado ao pensar que a classe revolucionária é o proletariado industrial. Porque o proletariado industrial enriqueceu no capitalismo, ao contrário do que Marx previa. Marx previa que o proletariado ia para a miséria, não foi, ele subiu. Então o proletariado não é mais a classe revolucionária. A classe revolucionária são bandidos, prostitutas, drogados,
toda essa gente, essa ralé, mendigo, tá certo? Que Marx chamava justamente de lumpenproletariado e que ele considerava a faixa mais execrável da população, os inimigos do proletariado. Então, essas duas lições. Primeiro, a ocupação de espaços. E segundo, a classe revolucionária é o lumpenproletariado. Isto fez a cabeça da esquerda brasileira, que de fato ocupou todos os espaços, por exemplo, no sistema judiciário. Eles começaram a invadir o sistema judiciário desde a década de 60. Né? A mídia todinha, no tempo, ainda no regime militar, eles dominavam as duas mídias que existiam. Eles dominavam a grande mídia e dominavam a mídia nanica, fazendo de conta que uma estava contra a outra, quando eram as mesmas pessoas que dominavam uma coisa e a outra. E foram dominando todos os espaços possíveis. Ora, quando veio depois a tal da redemocratização, nós tínhamos uma democracia que estava inteiramente na mão deles, porque não havia nenhum outro partido fazendo ocupação de espaços. O próprio PSDB jamais fez ocupação de espaço, não tem nem militância organizada. Então ficou uma luta desigual desde o primeiro dia. Pior, você falar contra isso, você dizer que isso estava acontecendo, era chamado de teoria da conspiração. Ó, chegou lá. É? É que você saiu do ar aqui no momento. Vai, continue. Então, os interessados na manutenção dessa situação, eles mesmos não deixaram... Estão tentando fuzilar a gente, lá. Como é? Estão tentando fuzilar a gente, estão cercando... A audiência está incrível. Não. Agora, perderam alguma coisa do que eu falei? Será? Ou eu preciso começar de novo? Muito pouco, muito Só pouco. retomando o último O parágrafo. aparelhamento do Estado pela subclasse. O aparelhamento primeiro da sociedade civil, só depois é do Estado. Quando o PT chega ao governo, eles já dominavam toda a sociedade civil. Então o que ele faz? Esses órgãos da sociedade civil que eles dominaram se incorporam no Estado. Então você cria um bloco chamado Partido-Estado. E o partido se torna aquilo que dizia Antônio Gramsci, quer dizer, o poder onipresente e invisível. Né?